Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso Nacional participa do debate sobre todo o investimento feito pela União. Entre as atribuições da Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados e senadores, está a análise do plano plurianual e o orçamento anual do governo. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, integra o grupo e explica aqui no Palavra Aberta como é o debate sobre recursos públicos no Legislativo. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Tudo bem, Daniela? Deputado, como é essa participação dos deputados e os senadores no debate sobre a aplicação do orçamento? Uma participação muito importante. Eu acho que é até um privilégio, né, poder participar de uma comissão tão importante. É a única comissão mista, né, que reúne a Câmara e o Senado, a única comissão do Congresso Nacional. E tem essa tarefa primordial, né, que é de acompanhar e decidir sobre mudanças na execução orçamentária de cada ano e também fazer toda a aprovação das leis que vão criar o orçamento do ano seguinte. Eu tive a oportunidade de participar dessa comissão em 2011, 2003, 2015. Inclusive, em 2015 fui relator, né, do plano plurianual, do PPA, e sei da importância que ela tem, principalmente num momento como esse, de cortes, de contingenciamento, de desmonte de programas federais, de retirada de direitos e de crise, né, econômica como o país está vivendo, com desemprego, com recessão. Acho que nós vamos ter nesse ano, né, um papel muito mais relevante, muito mais importante do que em qualquer outro ano. Deputado, o senhor falou relator do plano plurianual, como acabou de falar, é um plano que estabelece as prioridades de investimento em 4 anos, né? Nesse caso 2016 a 2019. Esses cortes no orçamento, o senhor acha que vão mexer com áreas que estavam previstas como prioridade no plano plurianual? Com certeza, prejudica muito. Inclusive programas, ações que são muito estratégicas e que no passado se provaram como ações eficientes para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para movimentar a economia. Vamos olhar o exemplo do PAC, né? O governo contingenciou num total 42 bilhões. Né? Desses 42 bilhões, estranhamente, quase 11 bilhões, 10 bilhões e 900 milhões são recursos do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que está investindo em rodovias, em ferrovias, em aeroportos, em portos, obras da educação, obras da saúde, né? A transposição do São Francisco, por exemplo, uma obra muito conhecida, foi feita pelo PAC, pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Então, é repugnante, né, ver um corte tão grande em algo tão estratégico que o país, mais do que nunca, agora precisa para voltar a crescer e a se desenvolver. E outras áreas, eu vi aqui entre os ministérios, um dos maiores cortes, se não o primeiro ou o segundo, né, no Ministério da Agricultura. Você tem uma área no Brasil, né, um setor da economia que está puxando ainda um pouco de crescimento, de geração de emprego, é a agricultura. Então, é inconcebível que o governo tenha prioridades, né, tão distorcidas, tão equivocadas na hora de fazer um ajuste como esse, na hora de fazer um contingenciamento. E é claro que isso é fruto, né, das decisões anteriores que o governo vem tomando e que não estão aquecendo a economia, não estão aumentando a arrecadação. E o governo não tem tido também a habilidade suficiente para cortar da onde pode ser cortado. Né? Onde poderia ser, deputado? O país pode ter sim uma política para evitar desperdícios, o país pode ter uma mudança na sua política econômica, por exemplo, em relação a juros. Né? Nós estamos todos os anos retirando da saúde, da educação, da agricultura, aproximadamente 250, esse ano fala-se em 300 bilhões de reais para colocar no pagamento de juros da dívida ativa e é o Banco Central que controla, né, o percentual da taxa Selic. Né? Houve uma redução, né, nos últimos meses, mas houve uma redução muito maior da própria inflação. Então os juros poderiam ter caído muito mais, precisam cair rapidamente mais, porque isso na conta das despesas do país, nossa, né, do povo, do governo federal, pesa muito. E é um dinheiro que vai para os bancos, vai para os rentistas, não gera movimento algum na economia, não gera bem-estar social. Então nós estamos tirando dinheiro do PAC, da agricultura, da saúde, da educação, num volume desnecessário. Essa conta poderia ser 150, 200 bilhões, né? E estamos colocando com o pagamento de juros muito elevados na mão dos bancos e dos rentistas. Para mim, isso é um pouco que simboliza esse governo atual.
Deputado, o governo diz que as contas não fecham, que houve queda na arrecadação e que se não houver corte tem que aumentar impostos. O que o senhor acha disso? Eu acho que a queda da arrecadação, como eu disse, ela é fruto de decisões equivocadas. Vou dar aqui um exemplo. Por que paralisar um programa tão eficiente como Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, se a gente puxar a execução orçamentária de julho do ano passado para abril desse ano, teve pouquíssimo investimento. E era um investimento público que, na verdade, gerava arrecadação, gerava riqueza, gerava empregos, né, gerava receitas, aquecia, né, o setor imobiliário de todo o país, né, e você interrompeu isso. O governo ficou quase um ano sem fazer concessões de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. Isso já vinha dando certo em anos anteriores. E agora fez de 3 aeroportos que acabou dando certo. Por que esperar tanto tempo? Então nós estamos pagando um preço caro aqui do impeachment, do golpe, de todo o movimento que aconteceu em julho e dessa instabilidade política que se gerou. Eu acho que a Comissão Mista de Orçamento, ela vai ter um papel de denunciar isso, de esclarecer isso à população e de cobrar medidas diferentes do governo federal, inclusive que o governo federal cumpra, né, o que está previsto no plano plurianual, que é colocar como prioridade, por exemplo, a educação. Eu fui relator do plano plurianual e tive aprovação unânime na Comissão de Orçamento e depois no plenário do Congresso, né, de um planejamento para os 4 anos que colocava a educação como a principal ação estratégica do país, né, até porque nós incorporamos para dentro do PPA, na Comissão de Orçamento em 2015, as principais metas do Plano Nacional de Educação. E o que a gente vê hoje é cada vez mais cortes na educação, o desmonte do ProUni, do FIES, o fim agora do Ciências Sem Fronteiras, as universidades federais e os institutos federais, né, sem um mínimo de orçamento. O governo tem que ter habilidade. Eu fui prefeito 2 vezes e exercitei isso. Tem hora que é preciso cortar, é preciso fazer ajuste, mas não em áreas tão estratégicas como a educação, como são as obras do PAC, o Minha Casa Minha Vida, né? Porque elas, na verdade, geram mais riqueza, movimentam a economia e poderiam aumentar a arrecadação que você citou. Deputada, o Congresso analisa o orçamento anual, o plano plurianual, mas nós temos o que se chama de orçamento autorizativo. O governo depois pode mexer nessas decisões com a anuência do Congresso, mas tem muita margem de manobra. Em muitos países o orçamento é impositivo. O senhor acha que uma mudança nesse sentido ajudaria para evitar que houvesse essa troca de prioridades? Com certeza, e a gente tentou fazer isso, até fez no passado em alguns casos. Eu vou citar aqui o exemplo do programa Mais Médicos. As despesas orçamentárias do Mais Médicos, elas são de caráter obrigatório. O governo não tem opção, ele tem que gastar aquele dinheiro porque é um programa estratégico, vital para gerar mais bem-estar social à população. A população precisa de mais médicos, o atendimento é muito lento, falta médicos por uma demanda muito grande. O que o governo está tentando fazer agora? Inclusive vai ser uma das primeiras ações que nós vamos debater na Comissão Mista de Orçamento. O Ministério do Planejamento fez uma portaria e está mudando, os gastos do Mais Médico que eram obrigatórios, para gastos que o governo tenha poder de decisão quanto a usar ou não usar orçamento. Nós não podemos aceitar esse tipo de manobra e eu acho que um bom orçamento ele precisa ser cada vez mais impositivo, cada vez mais obrigatório, que o governo não tenha tantas margens de manobra, muitas vezes para prejudicar setores essenciais como a saúde, a educação aqui, que eu já destaquei bastante, e que o Mais Médicos talvez seja um grande símbolo, assim, de que a gente não pode mexer nisso, não podemos retroceder em algo que a população precisa tanto. Deputado, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria que o senhor encerrasse contando para o cidadão que está nos assistindo, como ele faz para acompanhar, porque parece que às vezes é um pouco distante do dia a dia dele, os termos técnicos e tudo, mas a pessoa que quer saber como está sendo aplicado o dinheiro público, qual o caminho que ela pode ter? A Câmara dos Deputados tem um bom site, as pessoas precisam acessar esse site. Nós temos também um portal, um espaço ali que é dedicado à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Eu tenho meu site, eu procuro me relacionar com as pessoas diariamente, prestando contas, relatando informações. É www.zecadirceu.com.br e eu utilizo muito também as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Alguém quiser complementar aqui alguma pergunta, continuar esse diálogo que nós fizemos hoje, eu acho que ele é extremamente importante para o Brasil, Às vezes o orçamento parece uma coisa distante, da vida das pessoas por causa dos termos mais difíceis, mas é a realidade do dia a dia, é as receitas, as despesas do país que impactam na vida do cidadão e que eu acho que nesse momento a gente passa aí por uma série de equívocos, de erros que a gente vai tentar na comissão corrigir e adequar para que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego, inclusive aumentar
a sua arrecadação para não ficar com essa linha aí de cortes, de retirada de direitos, que para mim não tem fundamento algum. Deputado, obrigada pela participação. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, sobre a Comissão Mista de Orçamento. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras entrevistas em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.